pegar minhas notas aqui. Pode começar. Nas duas primeiras aulas, a gente falou especificamente de sistemas de coordenadas retangulares, coordenadas cartesianas. Tudo o que a gente deduziu nas primeiras aulas é válido, porque apesar de a gente ter deduzido utilizando os componentes, no fim a gente chegou em relações vetoriais. E o vetor, ele é uma quantidade que ele é invariante em qualquer sistema de coordenadas, ele vai ser a mesma coisa em qualquer sistema de coordenadas. O que vai modificar são as componentes dele. Mas mesmo a gente tendo trabalhado com as componentes, a gente chegou em identidades dos vetores. Então, o que a gente viu até agora continua válido para qualquer outro sistema de coordenadas. Então, uma pergunta interessante é: por que um outro sistema de coordenadas? Para começar. Bom, primeiro deixa eu mostrar aqui um gráfico, um plano. Nessa aula eu não vou me preocupar muito com a notação inicial, porque ela é uma aula mais tradicional de sistemas de coordenadas. Eu vou olhar de uma maneira mais algébrica para isso mesmo. Depois, na aula seguinte, a gente vai pegar e escrever tudo isso em notação inicial e vai chegar no método geral para escrever todas as quantidades que a gente precisar em qualquer sistema de coordenadas que a gente queira. Mas então, desenhando aqui um plano XY, se eu tiver um vetor qualquer aqui, as coordenadas dele são y, x. Eu também posso escrever, por exemplo, que ele tem um comprimento, que eu vou chamar de R, e ele faz um ângulo aqui com um eixo x, esse ângulo aqui, que é um ângulo θ. Esse aqui é só um exemplinho de coordenadas polares para ilustrar como eu posso pegar e escrever um vetor, no caso bidimensional, que eu chamava de que era um vetor com as componentes x e y, num vetor agora com as componentes r, θ. Uma coisa importante daqui é que num novo sistema de coordenadas, as coordenadas não necessariamente têm dimensão de comprimento. Aqui x e y tinham dimensão de comprimento, r tem dimensão de comprimento, mas θ é um ângulo. Θ é uma quantidade adimensional. É importante também que a gente deve definir um intervalo de variação para essas coordenadas. Isso é muito importante para que a gente possa definir de maneira unívoca um ponto no espaço. Por exemplo, usualmente a gente tinha que o x e o y variavam entre menos infinito e infinito. Mas como variam o r e o θ? Para que a gente descreva sempre cada ponto de maneira unívoca. Bom, o r, que a gente chama de raio, que é o comprimento do vetor, ele vai variar entre 0, para poder pegar a origem, e vai até o infinito. Então, ele vai dar simplesmente comprimento, que pode ser 0, pode ir até infinito. Mas para cobrir todos os pontos do espaço, então eu vou ter esse ângulo que vai girar aqui de 0 a 2π. É chamado de ângulo azimutal. Isso é um sistema de coordenadas que a gente chama de coordenadas polares. Por que é interessante a gente usar esse sistema, por exemplo? Se vocês pensarem num exemplo bem simples de partida, que é o movimento circular uniforme, para uma partícula aqui que está descrevendo uma trajetória circular, se a gente pensar em coordenadas cartesianas, a gente vai precisar das coordenadas x e y para descrever o movimento dessa partícula. Mas agora, se a gente pensar em coordenadas polares, a distância da origem até a posição da partícula, ela é fixa. Então isso não é uma variável.
e a única variável que a gente vai ter é o θ. Então, essa é uma grande motivação para a gente aprender sistemas de coordenadas. É uma coisa importante na física você saber olhar para uma determinada situação, enxergar que existe uma simetria e utilizar essa simetria para eliminar os graus de liberdade do teu problema, tornando o teu problema mais fácil. Então, a gente inicialmente tinha duas coordenadas que eram x e y, duas variáveis, e agora a gente vai ter uma única variável, que é a variável θ, o R é fixo. Então isso já é uma boa motivação. Por exemplo, se a gente for para a mecânica quântica e a gente for trabalhar o átomo de hidrogênio, usualmente essas contas são feitas em coordenadas esféricas. Em outras situações pode ser conveniente você trabalhar com outros sistemas de coordenadas. Por exemplo, você quer calcular o campo magnético produzido por um fio cilíndrico e está passando uma corrente nesse fio cilíndrico. Então você pode usar coordenadas cilíndricas. Você tem um movimento parabólico, você usa coordenadas parabólicas, sabe? É importante ver essas conveniências e ir para outros sistemas de coordenadas. Então, na aula seguinte a gente vai pensar isso de uma maneira geral e vai introduzir futuramente vários sistemas de coordenadas. Eu acho que são 14, se eu não me engano, sistemas de coordenadas, que são os que a gente já encontrou e que consideram mais interessantes. E a gente vai fazer isso de uma maneira geral. A gente vai ter expressões genéricas lá, gradiente, divergente, laplaciano, rotacional, e a gente simplesmente vai ir para aquelas expressões e obter elas diretamente. Vai ser um procedimento extremamente simples depois de deduzir. Mas no momento aqui a gente vai trabalhar com coordenadas esféricas e vai trabalhar de uma maneira tradicional, uma abordagem tradicional. Deixa eu dar as transformações aqui de coordenadas esféricas. Só um ponto de notação que eu quero esclarecer antes. Antes a gente estava chamando as coordenadas cartesianas de x e y, que eram o x, o y e o z. E os vetores unitários de e i, que eram o i, j e k. Agora a gente vai dar uma nova notação para o caso de coordenadas generalizadas. A gente vai chamar a nossa coordenada de QI. No caso específico de coordenadas esféricas, vai ser R, θ, φ. E os nossos vetores unitários vão ser AI, que no caso específico de coordenadas esféricas, novamente, vão ser o R0, θ0, φ0. Por que a gente está introduzindo essa diferenciação? Porque como o coordenadas cartesianas foi o primeiro caso que a gente trabalhou, é interessante saber associar outros sistemas de coordenadas a coordenadas cartesianas. E é isso que a gente vai fazer nas próximas aulas. Nessa aula a gente também vai fazer isso, mas como eu disse, daquela maneira tradicional. Vamos olhar então para as transformações de coordenadas esféricas. Quando você falou que era um sistema de coordenadas uníquas, eu sempre fiquei pensando, quando você troca um sistema de coordenadas polares, a origem não é exatamente unívoca. Porque você associa ela com raio zero, mas você tem uma infinidade de ângulos que todos caem na origem. Isso é um problema? No sentido de função? Vai acabar gerando alguns problemas na origem. Mas no princípio fora isso, a origem dos sistemas geralmente você pode ter alguns probleminhas. Isso vai dar divergência na equação da Laplace, né? Mas é contornado, né? A gente contorna esse problema. Mas gera divergências. Não é um problema. Pessoal, pode ficar de vontade aqui. Também quer. Mas contava que vocês tiveram acostumado com essa antiga. Tchau, Campos. Posso? Bom, enfim, continuando aqui. Eu vou colocar para vocês as transformações, as relações entre coordenadas. Vou colocar para vocês as relações entre coordenadas cartesianas e coordenadas esféricas. Ali, só
Deixa eu ver se agora deu certo. Não consigo lembrar. Hoje é bastante. Bom, agora voltando aqui para as transformações, eu só vou colocar aqui as transformações que relacionam as coordenadas cartesianas, aqui do lado esquerdo, para as coordenadas esféricas, que são essas três. O Z vai considerar Obrigado. Bom, uns pontos que eu gostaria de esclarecer aqui. Primeiro vamos olhar para um gráfico aqui. Apesar de ter tentado desenhar aqui tridimensional, eu vou colocar um vetor aqui no plano YZ. Esse vetor ele faz um ângulo θ aqui como eixo Z. Esse ângulo é o que a gente chama de ângulo polar. Ele vai variar de 0 até π. Então ele vai fazer com que o vetor esteja apontado desde para cima até aqui para baixo. Mas ele só vai variar até π. O ângulo azimutal é o ângulo φ e é o ângulo que vai girar o vetor aqui no plano XY. Esse vai de 0 a 2π. Por que não vai variar, tipo, ter uma variação maior? Justamente para não repetir, pegar pontos repetidos. E o raio continua o mesmo. É interessante notar, é interessante olhar também que existem transformações inversas para isso. Da mesma maneira que a gente pode escrever, por exemplo, x em função de r, θ e φ, a gente pode escrever o r em função de x, y, z. Essas transformações são a do R é mais direta porque ela é um comprimento. Então é um produto escalar, no fundo. E a gente já viu, inclusive, esse formato, mas eu não lembro se eu tinha chamado de R. O θ é simplesmente evidenciar o θ nessa expressão aqui, que dá o arco cujo cosseno é Z sobre R. E o φ eu vou dividir y por x, vai cortar aqui o seno, vai cortar os R's aqui, vai aparecer a tangente de φ. Então o φ vai ser o arco cuja tangente é y sobre x. Bom, tem as transformações inversas. Das transformações inversas, um ponto interessante de se ver é que elas vão descrever as superfícies que a gente falou já para coordenadas esféricas. No caso de coordenadas esféricas, as superfícies, por exemplo, se eu considerar x constante, a gente tem o plano YZ. Se a gente considerar y constante, a gente tem o plano XZ. Isso por diante. Agora aqui, se a gente considerar o raio constante, essa aqui é a equação de uma esfera. Então vai dar uma família de esferas concêntricas centradas na origem. O θ, se a gente fizer o θ constante, isso aqui, o cosseno de θ também vai ser constante, e a gente tem uma equação desse tipo aqui. Na verdade, e se a gente fizer o φ constante, aqui também vai ficar constante a tangente, então a gente vai ter y igual a px
O A e o B são constantes. Esse y igual a bx, o z está variando. Então aqui a gente tem um plano um semiplano na verdade. Um semiplano onde o eixo z ele faz parte desse plano. Tá? E aqui assim a gente vai ter uma família de cones concêntricos com o vértice na origem. Só para ilustrar, é sempre importante olhar para essa família de superfícies. Na primeira aula acho que eu falei alguma coisa sobre o vetor posição, que agora eu vou chamar de L. Lá eu não lembro como eu chamei, mas aqui eu vou chamar de L, principalmente para não confundir com o L aqui. Então, o vetor posição em coordenadas cartesianas vai ser um x na direção y, mais y na direção j, mais um z na direção k. A gente pode pensar nisso como, se a gente pegar e tirar diferencial, disso a gente tem um comprimento de linha, um elemento de linha, a gente chama, na verdade. Então, o nosso elemento de linha vai ser dl, que é dx na direção y, mais dy na direção j, mais dz na direção k. Eu estou esquecendo a notação inicial por enquanto, em alguns momentos eu só vou mencionar, porque isso aqui não é um caso genérico, eu estou fazendo um caso muito específico para ilustrar para vocês como funciona mesmo essa passagem entre as coordenadas. Então, se eu escrever o elemento de linha aqui em coordenadas cartesianas, agora eu quero ele em coordenadas esféricas. Se a gente escrever isso na notação inicial, ficaria algo desse tipo. dxy e como é que a gente escreveria em coordenadas esféricas? Se vocês olharem para essas transformações, nós temos que o x, o y e o z são funções das novas coordenadas. Então, aqui assim a gente pode fazer usar a derivação parcial para fazer aqui a regra da cadeia e obter essa nova relação aqui. Assim. Eu inverti, perdão. Então fica algo desse tipo aqui. Lembrando então, x é uma função de L θ, então por isso que aparece esse termo e a gente logicamente vai ter que derivar essas quantidades aqui. Eu vou escrever essa expressão bem por extenso. Quando eu vou fazer isso, já para evitar o trabalho, eu vou reconhecer que aqui eu tenho esse elemento diferencial dx, dy, dz, e aqui eu espero que apareça esse elemento diferencial aqui, dr, dθ, dφ. Então eu já vou colocar nessa ordem. Tá, a gente vai ter que o elemento de linha é dr, dx, dr, vai ser dx, dr na direção y. Mas já para evitar o trabalho, eu vou colocar o dr em evidência do lado. Por quê? Porque eu quero uma resposta análoga a essa aqui. Tipo, eu vou poupar uns passinhos porque vai ser realmente uma conta externa. Então aqui vai aparecer dx, dr na direção y, mais dy, dr na direção j, mais dz, dr na direção k. É claro esse tipo de passo para vocês? Vocês têm domínio com derivação parcial? Tranquilo para todo mundo?
Ok. Em qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas, por favor, chamem a atenção que eu paro e explico. Bom, vai aparecer 3 termos análogos, então, para as derivadas em R, em θ e em φ. Então, vai aparecer dx dθ na direção I, mais dy dθ na direção J, mais dz dθ na direção K, com dθ aqui é dθ, aparece dθ aqui, mais dx dφ na direção I, mais dy dφ na direção J, mais dz dφ na direção K. Dφ. Bom, feito isso, eu posso olhar para as transformações originais, essas 3 transformações aqui, derivar elas parcialmente e substituir aqui. É isso que eu vou fazer agora. As derivadas em R, elas são simples, porque é linear em R é só eu tirar o R dessas quantidades aqui. Então, vamos lá. Eu vou apagando linha por linha e vou substituindo, porque para não alongar muito. Então, aqui no lugar a derivada de x em função do R é seno θ cosseno φ. Na direção I. Mais seno θ, seno φ na direção J. Mais cosseno θ na direção K. Ficou claro para vocês? Sem problema, por enquanto. Qualquer momento é só me parar, não é problema nenhum. As derivadas em θ, em φ vai aparecer as derivadas dos senos e dos cossenos que tem aqui. Então, eu vou apagar toda ali. Bom, a derivada em x, de x em função de θ é R, o cosseno de θ, cosseno de φ. Na direção I. A derivada do y em função de θ é R, cosseno θ, seno φ. Na direção J. E a última aqui é menos R seno θ. Direção K e θ. As derivadas de x em função de φ é menos R seno θ seno φ. A derivada de y é R seno θ cosseno φ. E a derivada do z é zero. Se alguém for copiar isso, e eu, por acaso, ir um pouco mais rápido, porque aqui eu posso simplesmente apagar e seguir em frente. Então, a segunda ali é R cosseno θ cosseno φ. A segunda, sim. Acima. Cosseno θ cosseno φ. Ah, tá. Obrigado. Bom, se alguém for copiar e por acaso eu acabar indo rápido demais, pode pedir para esperar um pouco. Uma coisa que, bom, voltando aqui para o elemento de linha, apareciam as diferenciais e apareciam os vetores unitários, ok? A gente tem algo análogo aqui, mas antes disso a gente vai reconhecer uma coisa. Nesses dois elementos aqui existem termos em comum.
termos que se repetem em toda a linha. Por exemplo, aqui o R está em todos os termos. Eu vou colocar o R em evidência. Então, tiro o R daqui, tiro o R daqui. Ok? Aqui é a mesma coisa, só que aqui o termo em comum é esse R seno θ. Então, eu vou colocar o R seno θ em evidência. Deixa o sinal negativo. Aqui, o sinal positivo. Ok? O sinal negativo no cosseno, cara. Oi? O sinal negativo no cosseno na primeira linha, na segunda linha. Aqui? Não, oeste. Aqui? É que tu derivou ali em relação. Não, você é. Não, acho que estava certo. Não, acho que Porque eu tenho a impressão. Tranquilo. Bom, eu vou identificar essas quantidades entre parênteses como sendo os novos vetores de base. Eles são unitários? Eu não sei, isso é uma coisa que a gente vai ter que provar. Se eles formam uma base ortonormal. Da mesma forma que a gente fez para o caso cartesiano. Bom, eu vou passar eles para cá. Se converta, eu vou passar eles para cá. Eu vou chamar de R0. Seno θ cosseno φ na direção I, mais seno θ seno φ na direção J, mais cosseno θ na direção K. Estou definindo esse jeito. θ0 igual a cosseno θ cosseno φ na direção I, cosseno θ seno φ na direção J, menos seno θ na direção K, por fim φ0 menos seno φ na direção I, mais cosseno φ na direção J. Essa aqui é a minha base. Em seguida a gente vai mostrar se ela é uma base ortonormal ou não. Mas o que são essas quantidades aqui? Essas quantidades são o que a gente vai chamar de fatores de escala. Eu vou escrever eles aqui do lado para ver. É o HR, que é igual a 1, a quantidade que a gente teria colocado em evidência na primeira linha, mas não foi possível, porque não tinha nada. O Hz igual a R e o Hφ igual a R seno θ. Nós vamos entrar mais em detalhes sobre os fatores de escala na próxima aula. O que é importante vocês enxergarem nesse momento? Essas quantidades aqui, os vetores de base, eles são adimensionais, eles são dependendo dos cossenos e senos dos ângulos. O dr, isso é um elemento de comprimento, então a gente espera que tenha a dimensão de comprimento. Se a gente olhar para o dr, ele depende do raio, é um comprimento. O dθ depende do ângulo, então não é um comprimento. Mas aqui apareceu o fator de escala que traz a dimensão de comprimento. E aqui é a mesma coisa, o fator de escala trouxe a dimensão de comprimento. Então a combinação do fator de escala, HI, digamos, de maneira genérica, vezes o elemento dxi, tem dimensão de comprimento, sempre. Feito isso, feitas essas definições, eu posso escrever o elemento de linha como sendo um dr
na direção R0 mais R de θ na direção θ0 mais um R seno θ na direção φ0. Esse é o meu elemento de linha. Então, note que diferente do caso cartesiano, Oi? Só Sim. É diferencial. Φ na direção φ0. Diferente do caso cartesiano, agora eu tenho aqui os fatores de escala. É importante vocês lembrarem dele agora, porque esses fatores de escala vão aparecer em vários momentos, em vários lugares eles vão aparecer. Vamos colocar isso aqui no nosso... Esses fatores de escala, eles já estão, no caso, quando a gente faz para o espaço euclidiano, só que o espaço euclidiano eles valem 1. Então, o HX, HY e HZ. Eles vão aparecer em todos os sistemas ortogonais que a gente definir. Por isso que a gente vai poder escrever todas as quantidades de forma genérica, só olhando para os fatores de escala do sistema específico. Então, vocês vão acabar vendo que todas as expressões que a gente obtiver aqui em coordenadas esféricas, elas se reduzem às quantidades em coordenadas cartesianas quando os fatores de escala são iguais à unidade. Claro, renomeando aqui a notação que a gente escreveu, por exemplo, de R por X, coisa assim, mas a ideia permanece a mesma. Bom, de maneira genérica, então o elemento de linha vai poder ser escrito como um HR dr na direção de 0 mais Hθ de θ na direção θ0 mais Hφ de φ na direção φ0. Esse quadro eu vou deixar hoje só para as equações, os resultados que a gente chegar, porque vai ser bastante coisa. Bom, voltando para cá, eu vou reutilizar aqui. Posso apagar tudo, né? Só vou reutilizar aqui os vetores de base, que é o R0, θ0, φ0. Vocês enxergam bem desse lado do quadro? Ou precisa fechar essa cortina? Eu ia dizer fechar a cortina. Não dá para enxergar. Eu não sei fechar a cortina. Bom, pelo menos eu sei fechar um lado dela. Tem que fazer um bom curso de cálculo vetorial para conseguir fechar a cortina. Agora gira ali. Isso. Já ajuda. Não sei se eu consigo chegar até o fim sozinho. Bom, como a gente vê em coordenadas cartesianas, a gente pegou os nossos vetores de base e fez lá o produto escalar entre eles para mostrar que eles eram ortonormais. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Por exemplo, se a gente pegar... Eu vou fazer um rascunho aqui, eu não vou fazer todas as contas, porque agora você já tem uma ideia de como isso funciona, vocês podem fazer com mais detalhes. Senão a gente ia se estender muito. Por exemplo, se você pegar o produto R0 com R0, tá? Se você fizer isso, aqui vai aparecer um seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de φ, mais seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ, mais cosseno ao quadrado de θ. Esses dois termos aqui têm o seno ao quadrado de θ em comum. Se você colocar em evidência, vai aparecer um cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de φ, que é 1, sobra só o seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que é 1. Então daqui a gente já tira a primeira propriedade, que é R0 escalar. R0 é unitário.
Eu só quero chegar nas propriedades aqui, não quero entrar em muitos detalhes nessas contas, eu acho que não é necessário no momento. Aqui, se a gente fizer o produto θ0, escalar θ0, vai dar cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de φ, mais cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ, mais seno ao quadrado de θ. Aqui a gente coloca cosseno ao quadrado de θ em evidência, aparece cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de φ, que é 1. Sobra cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ, que é 1 também. Então, θ0 escalar θ0 é igual a unidade. Tá, esse aqui vai dar simplesmente seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que vai dar também igual a unidade. Se a gente fizer os produtos mistos agora, se a gente misturar as quantidades, por exemplo, fazer o θ0 com o φ0, aqui vai aparecer o menos seno, que vai cancelar com esse seno aqui, e aqui vai aparecer o cosseno φ, que vai cancelar com esse. Então esses dois termos eles cancelam. Bom, acho desnecessário eu ficar fazendo esse tipo de conta exaustivamente. Então, vocês podem mostrar, é relativamente fácil, que todos esses três vetores são ortogonais. Feito isso, então a nossa condição de ortogonalidade fica aí, escalar AJ igual delta IJ. Lembrando que eu chamei os novos vetores de base, que agora eu sei que são os novos vetores unitários de base, que eles são, que eu chamei eles de AI. Okay? Para o produto vetorial, vai ser importante. Por exemplo, se eu pegar o R0, eu vou escrever aquela matriz, calcular em forma de determinante é mais visível assim no quadro. Então, vai simplificar. Se eu tiver I, J, vamos fazer uma matriz maior, né? I, J, K. Vamos fazer o R com seno θ, cosseno φ, seno θ, seno φ, cosseno θ, cosseno θ, cosseno φ, cosseno θ, seno φ, menos seno θ. Bom, vamos ver, na direção me dá esse produto aqui, menos seno θ, menos seno ao quadrado de θ, seno φ, menos cosseno ao quadrado de θ, seno φ. Esses dois termos têm o seno φ em comum, menos seno φ, vai sobrar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1, então no φ aparece isso aqui, menos seno φ em direção I, que é o que a gente esperava. A gente está esperando que o R0 vetor θ0 seja igual a φ0, para a gente definir também uma sequência de ângulo direito. Se a gente fizer agora o produto aqui para o J, cosseno θ ao quadrado, cosseno φ, menos seno θ ao quadrado, vai mudar o sinal, mais seno ao quadrado de θ, cosseno φ. Cosseno φ em evidência, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, sobra só o cosseno φ. Está aqui. Para a última componente, vai dar seno θ, cosseno φ, cosseno θ, seno φ.
Se a gente fizer o inverso, dá a mesma coisa. Seno θ, seno φ, cosseno θ e cosseno φ. Só desordenou os senos e cossenos, mas aí como tem a mudança de sinal, vai cancelar. Então é exatamente isso. Também acho desnecessário fazer todos, eu só fiz um exemplo para vocês perceberem que é exatamente da mesma forma que vocês estão acostumados. Então, os outros aí vocês podem fazer em casa. A gente vai chegar numa relação análoga que a gente já conhece, que é o AI vetor AJ igual Epsilon e JK na direção AK. Lembrando novamente que o AI e a JK são a nossa nova notação para os vetores de base. Justamente porque a gente já está associando eles aos vetores de base da base cartesiana. É importante vocês fazerem esse produto vetorial, porque a priori a gente não sabe direito como é que esses vetores são definidos pela regra da mão direita. Então é só fazendo mesmo, sabe? Então se vocês fizerem, por exemplo, Φ0, θ0, vocês vão encontrar menos L0. Então isso já indica que a regra da mão direita, né, tem que ser obedecida, então tem a troca que o epsilon aparece ali. É necessário fazer isso e a gente vai ver agora em seguida um pouco mais o motivo. Bom, aqui eu também posso apagar. Da mesma forma que eu defini os elementos de linha, eu vou definir outros dois elementos, de área e de volume. Esses elementos são bastante importantes quando vocês verem em cálculo vetorial as integrais de linha, área e de linha, superfície e volume. A gente provavelmente não vai chegar a falar disso no curso, embora a gente ache que seja um tópico muito importante, principalmente por causa dos teoremas do cálculo vetorial que viriam depois, que relacionariam esses tipos de integrais aos operadores divergentes rotacional. Mas a gente não vai chegar a entrar em detalhes sobre isso, mas é importante introduzir isso. Bom, um elemento de área, como é que ele é calculado? Eu vou chamar de um DLI, eu vou chamar de DLI o elemento de linha em uma direção específica. Por exemplo, vai ser o dx na direção I. Ou, nesse novo sistema de coordenadas, vai ser o HRDL na direção R0. Quantidades assim, só para ilustrar. Então, vamos ver alguns produtos vetoriais. Por exemplo, em coordenadas cartesianas, eu tenho DL1, vetor D. Eu não estou usando notação inicial mais, então só estou chegando de vez em quando nela para dar uma lembrada. Então, DLX, vetor DLY. A gente sabe que isso tem uma interpretação de uma área, no caso de um elemento de área. Então, isso aqui é um DX na direção I, vetor DY na direção J. Os elementos dá para colocar em evidência, dá para passar para frente. De dx, dy e vetor j é o k, que a gente vai chamar de elemento de área dz na direção k. O que a gente quer dizer com isso? Esse elemento de área é o elemento de área cujo vetor perpendicular a ele é o vetor k, o vetor na direção z. Se a gente fizer para os outros, eu vou colocar só a resposta direta aqui, por exemplo, DLY, vetor DL, Z, vai dar o DY, DZ, na direção I. Então isso aqui vai ser o que eu chamo de AX na direção I. Novamente, esse vetor aqui, o vetor I, é perpendicular a essa superfície aqui.
último da lista aqui é o DLZ vetor DLX, que é igual, vai aparecer o DZ, o elemento DZ, o elemento DX, aí apareceria o vetor K, produto vetorial com I, que dá vetor J. Seu DAY na direção J. Coordenadas cartesianas a gente tem esses três elementos de área. Então vamos para ver como isso vai aparecer em coordenadas esféricas. Em coordenadas esféricas, por exemplo, a gente tem o DL R vetor DL θ. Aqui, o DLR é simplesmente o DR na direção R0. O DL θ é R de θ na direção θ0. Olhem que percebam já que aqui o fator de escala já está aparecendo. Aqui ele é R, aqui ele é 1, mas em princípio ele está aparecendo. Bom, isso pode ser colocado na forma R de R de θ, R0 vetor θ0, que é φ0. Essa é a nosso elemento de área de a φ na direção φ0. φ0 é o vetor perpendicular a esse elemento de área. Esses vetores unitários, eles são perpendiculares àquelas superfícies que eu falei no início, aquela família de esferas, a família de planos e a família de cônios. Tá, e esses elementos vão ser elementos de área dessas quantidades. Bom, DL θ vetor de Lφ. Bom, isso aqui já é um pouco mais rápido, vai aparecer o fator de escala daqui vezes o fator de escala daqui, que vai dar R vezes R seno θ, que é R ao quadrado seno θ, dθ dφ, na direção R0. Façam isso por extenso, é um exercício importante fazer pelo menos uma vez. E esse aqui, é o elemento de área DAE. O R0 é perpendicular a essa superfície. Por fim, o DLφ vetor DL R vai dar os fatores de escala dos dois, que na verdade é só esse fator de escala aqui, porque esse aqui é a unidade. Então vai dar R seno θ, dφ dr, na direção θ0. Novamente, aqui a gente tem o dθ, que é o nosso elemento de área cujo o θ0 é perpendicular a R. Vamos colocar aqui no nosso formulário, por exemplo, o DAR vai ser igual a Hθ dθ vezes o Hφ dφ. O R0 é perpendicular a essa quantidade, é isso que o índice R aqui está dizendo. dθ é igual a Hφ dφ, Hr dr. E o dφ é Hr dr Hθ dθ. Essa identificação é direta, assim, olhando para os fatores de escala. Aqui está aparecendo o Hφ, mas como o Hr é 1, ele também estaria aparecendo aqui. Aqui é mais evidente, porque eu tenho o Hφ vezes o Hθ, e os dois são diferentes
da unidade. Então aqui eu tenho os 3 elementos de O último elemento que eu quero falar é o elemento de volume. O elemento de volume, tipo, se a gente for lembrar, vejam que a gente está voltando sempre agora para as interpretações geométricas. Então o elemento de volume, ele também tem uma interpretação geométrica que a gente conhece. Ele é o triplo produto escalar. Então o elemento de volume, na verdade, ele vai ser representado por isso aqui. O que a gente está calculando aqui é o volume de um cubinho infinitesimal. Como a gente calcula isso? Da maneira análoga que a gente calculou tudo. Aqui vai aparecer. Bom, eu vou escrever por extenso, já que é bastante simples. É um dx na direção y, escalar dy na direção j, vetor dz na direção k. Os elementos eu posso passar para frente sem problema nenhum. Dx, dy, dz. J vetor k dá o vetor unitário i. E escalar i dá 1. O elemento de volume é simplesmente isso. Mas agora se a gente fizer isso em coordenadas esféricas. Mas por que você escolheu dlx escalar dly dlz e não dlz escalar dlx dly logo? Por causa da sequência da mão direita que eu estabeleci para um caso de coordenadas cartesianas. Mas no caso de coordenadas esféricas, e em todo o sistema de coordenadas novo que vocês entrarem, vocês vão ter que estabelecer uma sequência de mão direita. Aqui, a gente viu, eu vou apagar aqui, vamos olhar de uma maneira genérica aqui para um produto desse tipo aqui, AI, escalar, AJ, vetor AK. Copiar o AI. Vocês sabem que essa quantidade aqui é dada por isso aqui. Eu vou trocar o índice K, né, só para não... Eu vou trocar o índice I só para não ficar repetido. Na verdade vai ficar εjk em L, pode ser, na direção AL. Isso aqui é o produto escalar de AI com AL, que dá delta IL epsilon JKL. Isso aqui está dizendo para eu fazer o I igual ao L. Então isso é o epsilon JKI. Para ficar em ordem eu vou passar o I para cá. Como são duas permutações, não muda o sinal. Então isso fica um epsilon e JK. É isso que define uma sequência de mão direita. Para, por exemplo, se a gente pegar a sequência dos vetores 1, 2, 3, vai aparecer aqui epsilon 1, 2, 3, que é igual a 1. Então nós temos um volume positivo. É essa a definição da sequência de mão direita que descreve esse nosso sistema aqui, que é um sistema então, que a gente vai chamar de destrógeno. Que nem a Luciana falou antes, no outro caso se chamaria levógeno. Bom, feito isso, a gente sabe a sequência de mão direita. Então vamos pegar a ordem aqui do 1, 2, 3, que é o R θ φ. Então vamos escrever. Foi exatamente a mesma coisa para cá. Só que aqui o 1, 2, 3 era o x, o y e o z. Então aqui eu tenho dl R escalar dl θ vetor dl φ, que é igual dr na direção r0
escalar. De R de θ na direção θ0, vetor R seno θ de φ na direção φ0. Como a gente está colocando aqui os elementos de linha em cada uma de suas direções, vai aparecer aqui os fatores de escala. Aqui também está aparecendo, embora ele é 1. Existem casos em que isso não vai ser verdade, da mesma forma que no caso cartesiano todos eles eram 1. Passando todas as quantidades para cá e deixando os vetores unitários no lado direito, então aqui aparece um R ao quadrado seno θ dr de θ de φ, e aparece o produto R0 escalar θ0 vetor φ0. Mas θ0 vetor φ0, se a gente usar essa expressão aqui, ele vai ser simplesmente R0. R0 escalar R0 é 1. Então vai sobrar essa quantidade aqui. Lembrando que isso aqui é o produto dos 3 fatores de escala. Se a gente escrever aqui no nosso formulário, eu vou escrever aqui porque eu tenho a impressão de que eu vou ocupar muito aquele lado ainda. Então, o nosso elemento de volume vai ser HR, Hθ, Hφ, dr, dθ, dφ. Aqui apareceu esse produto dos 3 fatores de escala. Isso é o que a gente chama de jacobiano. Vocês vão ver isso com mais detalhe na próxima aula, mas é essa quantidade aqui que é o que a gente chama de jacobiano em coordenadas esféricas. Bom, com isso eu terminei o que eu tinha para falar sobre os elementos de linha de superfície de volume. Bom, feitos os elementos diferenciais, eu quero lembrar para vocês que na aula passada a Luciana introduziu os operadores diferenciais, que são o gradiente, o divergente, o rotacional e o laplaciano. Eu também quero lembrar que essas 4 quantidades são extremamente importantes quando a gente vai escrever as leis físicas. Por exemplo, as equações de Maxwell, elas são 4 equações, uma delas para o divergente do campo elétrico, uma para o rotacional do campo elétrico, uma para o divergente do campo magnético, uma para o rotacional do campo magnético. Além disso, se vocês utilizarem o que a gente chama de teoria de potencial, a gente pode escrever os campos elétrico e magnético em termos do potencial escalar e do potencial vetor e escrever essas 4 equações de Maxwell em termos disso aqui. Do laplaciano, do potencial escalar e das componentes do potencial vetor. Então aqui já apareceu direto uma necessidade gigantesca de você conhecer bem as propriedades do divergente, do rotacional e do laplaciano. Para ilustrar o gradiente, não deixar ele de fora, quando você faz a teoria de potencial, você está escrevendo o campo elétrico como menos o gradiente do campo do potencial escalar. Então aqui entrou todos os operadores diferenciais já no eletromagnetismo. Agora imagina que você tem lá, você quer saber o campo magnético produzido por uma corrente passando em um fio cilíndrico. É muito mais conveniente trabalhar com coordenadas cilíndricas. E dependendo como for a distribuição de cargas, a distribuição de correntes, você vai escolher o sistema de coordenadas adequado. Então é importantíssimo você saber escrever todas essas quantidades aqui em outros sistemas de coordenadas.
caso de hoje, simplesmente coordenadas esféricas. Eu vou dar uma ênfase especial ao Laplaciano no final da aula, porque o Laplaciano é bastante importante. Não que os outros não sejam, mas o Laplaciano ele aparece em muitos lugares na física. Você tem o Laplaciano no eletromagnetismo, aqui nas equações de Maxwell. Você tem o Laplaciano nas equações de Schrödinger. Você tem o Laplaciano numa equação de onda. O Laplaciano realmente está na maioria das equações da física, você pode encontrar o Laplaciano lá. Então, mas vamos começar pelo... escrevendo simplesmente o operador diferencial. Bom, a gente viu que o operador diferencial, essa letra aqui é chamada de nabla, por aqui, não sabe. Ele é escrito como um EI, del XZ. Essa foi uma das expressões que a Luciana apresentou na aula passada. Como é que a gente vai chegar nessa quantidade em coordenadas esféricas? A resposta é da mesma maneira que a gente obteve os fatores de escala. A gente vai ter que... os fatores de escala não, os setores unitários. A gente vai ter que fazer a derivação parcial aqui. Só que agora, diferente do caso de antes, a gente está lembrando das transformações inversas. A gente sabe que R é função de x, y, z, θ é função de x, y, z e φ é função de x, y, z. E aqui surge um problema gigantesco do que a gente está fazendo aqui. Essas expressões não são fáceis já. A gente está em coordenadas esféricas. É um sistema de coordenadas relativamente simples. Você tem que derivar essas coisas aqui. Já não são as derivadas mais simples que podem aparecer, diferente daqui. Mas agora imagina que existem sistemas de coordenadas em que nem ao menos é possível você tendo as relações do x, y, z com essas coordenadas aqui, você escrever o inverso delas. Não é necessariamente possível fazer isso, nem sempre vai ser possível. Então, nesses casos aqui, a gente travou, a gente não sabe o que fazer. E isso já justifica a importância gigantesca que é escrever um método geral para isso, porque no método geral, na notação de coordenadas generalizadas, em nenhum momento você vai precisar da derivada dessas quantidades aqui, por exemplo, que é o que a gente vai precisar fazer agora. Então isso vai simplificar bastante as coisas. Bom, se a gente fizer uma derivada parcial aqui, o EI a gente copia. Quero escrever isso como um dqj dxi del qj. O formato continua análogo. Aqui eu tinha as derivadas parciais nas coordenadas cartesianas, aqui eu tenho as derivadas parciais nas novas coordenadas. É uma coisa desse tipo que eu quero. E aqui vão aparecer os coeficientes que vão modificar isso. Novamente vamos escrever isso por extenso. Só que agora já, por exemplo, que eu quero. Eu quero o gradiente, o gradiente de uma função escalar. Então vamos colocar um V aqui para a função escalar. Eu até pensei em usar o φ potencial vetor, mas daí vai confundir com o φ de coordenadas esféricas. Então, aqui aparece o V e aparece o φ. É essa a quantidade que nós queremos calcular. Então, gradiente escalar. Da mesma forma que antes eu vou expandir todos os termos disso, só que agora eu vou já deixar essa quantidade em evidência quando for possível. Eu tenho dr dx na direção mi. Aqui no fundo vai aparecer um dv dr mais dr dy na direção j mais dr dz na direção k.
mais dr de θ na direção I, perdão, de θ de x na direção I, mais dθ de y na direção J, mais dθ dz na... Ah, perdão. Eu vou desligar aqui, eu acho que vai dar mais. Dθ de z na direção K, dv dθ. E a última linha, dφ dx na direção I, mais dφ dy na direção J, mais dφ dz na direção K. Aqui aparece um dv dφ. Tranquilo essa parte para vocês? Algum problema? Qualquer dúvida é só parar em qualquer momento. Agora nós temos que resolver essas derivadas aqui. Elas são bem mais trabalhosas que as derivadas que a gente viu antes dessas quantidades aqui. No momento não são aquelas derivadas mais difíceis, também a gente vai conseguir fazer elas tranquilas aqui, mas vai existir casos em que isso não vai ser assim. Existe um limite para o que a gente vai fazer aqui. É isso que é importante saber. Vamos começar olhando para essa quantidade. R igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Aqui o x e o y e o z estão em posições iguais, então essa derivada vai ser bem mais fácil. Digamos que eu vou derivar dr em função de dx, cai o meio aqui da raiz, cai a própria raiz e deriva o que tem dentro. Bom, vai cortar o 2, vai com o 2, sobra o x sobre a raiz, mas a raiz é o próprio r, correto? Tudo bem aqui? Da mesma forma, como o x e o z estão da mesma maneira aqui na equação, as derivadas vão aparecer y sobre r e z sobre r, que eu vou substituir aqui. Só que lembrando, eu estou querendo escrever tudo em coordenadas esféricas. Então, quando eu digo que eu vou escrever isso aqui, eu não quero colocar um x sobre r. Eu quero colocar r seno θ cosseno φ sobre r. Então, aparece aqui o seno θ cosseno φ. O r desapareceu na direção I. Vai aparecer o seno θ seno φ na direção J. E o último termo é o cosseno θ na direção K. Tá. Vamos então para as derivadas do θ. A gente tem que o θ é arcosseno de alguma coisa, cadê? De z sobre r. θ é igual ao cosseno da menos 1 de z sobre r. Eu tenho uma memória muito ruim e eu nunca vou saber derivar isso de cabeça. Então, eu vou escrever isso como cosseno θ igual a z sobre r. E vou fazer uma derivação implícita. Se eu derivar isso em função de x dos dois lados, a derivada disso em função de x é menos seno θ de θ dx, porque o θ depende de x, y e z. Igual. A derivada disso em função de x, perdão. O z copia, que é uma constante nessa derivada. Aqui eu tenho aquela raiz com o x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, na menos 1 meio.
que é 1 sobre isso. Então, cai o menos 1 meio, aparece o x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? 3 meios. E aqui aparece a derivada do que tem dentro, que é o próprio, que é o 2x. Tá. O 2 corta com 2, menos cancela com menos. Isso aqui, o r é a raiz quadrada dessa quantidade aqui, então isso aqui é o r ao cubo. Então aqui vai aparecer um xz sobre r ao cubo, perdão, d θ dx é igual a xz sobre r ao cubo seno θ. Só destacando aqui que como o x e o y têm o mesmo status aqui, os dois estão dentro do raio, essa expressão vai ser análoga para o y, só em vez de substituir o y aqui e o y aqui. Para o z não vai ser tão felizinho assim. Bom, aqui as transformações, eu tenho x vezes z, que é r ao quadrado, seno θ, cosseno φ. R ao quadrado, seno θ, cosseno θ, e eu já esqueci o restante, cosseno φ. Tá. Sobre r ao cubo, seno θ. Corta o seno θ, corta o seno θ, corta r ao quadrado com o cubo aqui, sobra cosseno θ, cosseno φ sobre r. Eu já vou apagar aqui, mas lembra que tem os outros dois tempos. Bom, como eu disse, a parte em x e a parte em y é análoga. Então eu vou apagar aqui, minha rascunha aqui. X eu vou substituir por y e y eu vou substituir por x. Então aqui eu continuo tendo r ao cubo seno θ. E aqui eu tenho y vezes z. Então é r ao quadrado, seno θ, cosseno θ, seno φ. R ao quadrado, seno θ, cosseno θ. E minha memória é realmente horrível. Seno φ. Não consegui nenhuma das duas vezes. Mas lidamos com isso. Então r ao quadrado corta com o cubo, seno de θ corta com seno de θ, sobra cosseno θ, seno φ sobre r. Cosseno θ, seno φ sobre r. Na direção J. Falta a derivada em função de z. Bom, vamos voltar. Tá, já. Depois eu acabo. Bom, aqui eu tinha isso, se eu derivasse em função de z é a mesma coisa. Menos seno θ de θ dz. É igual, vamos deixar o z de fora, aparece menos 1 meio. Aqui aparece o 2z. Deixa eu apagar aqui. E aqui aparece a derivada, é uma derivada do produto. Então primeiro eu derivei 1 sobre e, agora eu derivo o z, simplesmente. Então aqui aparece mais 1 sobre e. Bom, a gente viu isso aqui, o meio cancela com o 2, o menos cancela com o menos daqui, mas aqui quando eu multiplico pelo menos vai aparecer um menos aqui. Isso aqui é um r ao cubo. Aqui tinha um z vezes outro z, aparece um z ao quadrado. Eu tenho seno θ dividido por tudo isso. Desculpa usar isso aqui como rascunho assim, mas é derivação parcial, não é o foco da aula, sabe? É mais para a gente seguir em diante. O nosso objetivo final hoje é pensar no laplaciano. Bom, olhando para cá, o z
ele é R cosseno θ, então aqui aparece R ao quadrado cosseno de θ ao quadrado. Cancelo R ao quadrado com R ao quadrado. Aqui eu vou ter, eu posso colocar o R seno θ em evidência. R seno θ. Aqui vai aparecer cosseno ao quadrado de θ menos seno θ. Confere. Tá muito bonitinho. É menos um. Você não tá pedindo. Ah, é. Aí você no quadrado. Ah, ficou bem mais bonitinho. Obrigado pela ajuda aí. Você no quadrado menos um é seno. Aí dá o seno ao quadrado corta com o seno. Isso aqui fica seno θ sobre R. Valeu. Bom, substituindo isso aqui, a gente tem mais seno de θ sobre R na direção K. Aqui é o dv de θ. É menos. Menos. Se você no quadrado menos um é menos. Ah, sim. Ok. Tá, a última transformação, então, é o φ igual a tangente na menos 1 de y sobre x. Que eu vou fazer usar a mesma ideia. Tangente de φ igual a y sobre x. Felizmente agora eu não preciso me preocupar com a componente z, só o tangente de φ só depende de y e x, derivando essa quantidade em função de x. A derivada da tangente é a secante ao quadrado, que é 1 sobre o cosseno ao quadrado. Correto? Bom, então aqui vai aparecer 1 sobre cosseno ao quadrado de φ dx, o y é constante, o x aparece menos 1 sobre x ao quadrado. Bom, dφ dx, eu passo o cosseno ao quadrado de φ para o outro lado, tem o sinal negativo, né? Y é R seno θ seno φ e x vai aparecer x ao quadrado, R seno ao quadrado de θ cosseno ao quadrado de R ao quadrado. Cosseno ao quadrado de φ cancela. Aqui é um θ. Seno ao quadrado de θ cancela o seno. Cancela. Sobra quarto R. Sobra o seno φ. Menos seno φ sobre R seno θ. Direção I. Se eu tivesse derivado em função de y, o que mudaria seria só aqui no lado direito, que a derivada ia dar 1 sobre y. 1 sobre x. Então, passa o cosseno ao quadrado do outro lado e aparece o x, que é R seno θ cosseno φ.
cancela o cosseno ao quadrado, o quadrado do cosseno, com o cosseno, sobra simplesmente cosseno de φ sobre r de seno θ. R de seno θ. Pronto. A derivada em si é nula. Deixa eu fazer uma pergunta antes de continuar. Está bastante claro para vocês essas derivadas parciais? Vai ser muito importante para vocês terem